estamos ao vivo. Que bênção! Isso, muito bem. Amém. Os nossos queridos irmãos, tenho o privilégio nesta manhã, então, de estarmos juntos com o pastor Clóvis. Sejam bem-vindos a todos vocês que nos assistem pelo YouTube. Nosso grande abraço, a paz do Senhor, e temos esse privilégio de estar com você. Espero que você se aquiete e se assente aí para que venhamos a ter uma manhã graciosa para ouvirmos a palavra de Deus. Então, o pastor Clóvis aí está no Canadá, e vai dar as boas-vindas também. Amém. Amém. Obrigado, pastor Walter, pelo convite. Obrigado, irmãos, por ter esse tempo com vocês. É muito precioso ao meu coração poder compartilhar da palavra com os nossos irmãos aí no Japão, daqui do Canadá, com aquele sentimento de saudade, né? Recém-saídos daí. Eu e minha família ainda mantemos muito vínculo de amor, carinho com todos os irmãos, e desejo para que todos estejam bem. Infelizmente, sabendo da situação que estão passando, né, pela dificuldade da pandemia, mas crendo que a bondade, o amor de Deus é com vocês e haverá de sustentá-los, né, de dar o suporte que vocês tanto precisam. Estávamos eu e o pastor Walter aqui tentando ver a melhor forma de resolver essa parte da tecnologia. Espero que vocês estejam aproveitando melhor e recebendo melhor aquilo que Deus tem dado a vocês e dará a vocês através do que o pastor Walter, com toda a sua equipe, está oferecendo pela igreja. Né? Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado, irmãos, por nos assistir nesse momento. Amém, queridos. Então, vamos orar, vamos colocar diante de Deus nossas vidas. Se aquiete aí no seu lugar, no seu sofá, onde você estiver. Mas o importante é que você esteja nos acompanhando nessa manhã de domingo, após essa pandemia. Nós, por precaução, estamos mantendo ainda esse distanciamento, essa ausência do culto presencial, mas creio que logo nós retornaremos, assim nós avisaremos a toda a igreja. Ok? Então, vamos orar, feche teus olhos aí em sua casa, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Querido Pai, nós queremos agradecê-lo pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, que o Senhor nos deste, entregando o seu Filho Jesus para morrer na cruz, ali para trazer-nos a salvação, a bênção da vida eterna. Nós agradecemos, Pai, por tão privilégio e amor que o Senhor nos concedeste. E por, nesta manhã, estarmos juntos, unidos com os nossos queridos irmãos, pelo instrumento da internet, para conectarmos junto à sua palavra, junto à intercessão, às nossas necessidades, as necessidades dos nossos queridos irmãos. Apresentamos as nossas vidas diante de Ti, que o Senhor venha e alcance o coração quebrantado, contrito, jamais desprezarás o Senhor. Venha ao encontro de cada necessidade, que seja depositado diante da cruz de Cristo todo o pecado, toda a vida agora como sacrifício único e verdadeiro ao Senhor Jesus, para que o Senhor, com teu precioso sangue, nos limpe, nos lave e nos traga, Senhor, a limpeza através do seu sangue de todo o pecado, de toda maldade, e venhamos adorá-lo nesta manhã de domingo. Obrigado, Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor a vida do pastor Clóvis, que está no Canadá, juntamente com a sua família. Nós queremos agradecê-lo pela oportunidade que ele está aqui conosco nesta manhã, para trazer a tua palavra. Nós queremos, Pai, tão somente render-te louvores e pedir que o Senhor alcance a todos os nossos irmãos nesta manhã. É assim que oramos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. Então, nós temos o privilégio de estarmos junto com o pastor Clóvis, como eu havia dito. Eu quero deixá-lo à vontade para que ele venha a falar sobre a sua vida, a sua estadia aí, que
diretamente vai ser uma oportunidade e também trazer a palavra de Deus. Amém, pastor? Amém. Obrigado, pastor. Mais uma vez, Deus abençoe os irmãos. Bom, estamos aqui no Canadá, estamos completando a 4ª semana que chegamos aqui, na semana que vem ainda. Estamos aí por volta da 3ª para a 4ª semana. Passamos um período, quando viemos do Japão, nos Estados Unidos, para dar um suporte à minha irmã. Ela acabou de ter bebê, e ela estava sozinha. A mãe tentou vir do Brasil para dar esse apoio, não conseguiu, e preocupado com ela, graças a Deus a Fanny aceitou o desafio, fomos lá, apoiamos, ficamos em torno de quase 3 semanas com ela e depois viemos para cá, para o Canadá. Lá pudemos ser vacinados, então já entramos completamente imunizados, né? Tomamos a dose daquela vacina Janssen. Aqui fomos recebidos por uma família muito amada, muito querida, que por um acaso também morou em Hamamatsu. A esposa é descendente, o irmão é pastor da Assembleia de Deus. Eles nos receberam com muita atenção, nos cederam um canto para ficarmos até que esse apartamento que estamos agora pudesse ser liberado. Levou aí um tempinho, mas graças a Deus correu tudo bem. Já estamos nos ajustando, nos adaptando, procurando uma escolinha para nossa filha, Ana Rebeca. O semestre letivo começa tanto para eu quanto para ela agora em setembro. Eu começo as aulas dia 13 de setembro, Ana Rebeca no dia 9 já, semana que vem, já na quinta-feira, já tem a primeira aula dela. Aqui onde estamos de fácil acesso para minha esposa poder fazer as coisas de comércio que ela precisa, né? Fazer compras de mercado, farmácia, que era uma preocupação minha enquanto eu estivesse estudando, ela poder ter essas facilidades, e crendo na graça de Deus. A maior bênção é que a gestação, né, do nosso segundo ou segunda filha, estamos aí ainda em dúvida, saímos do Japão acreditando que pode ser uma menininha. Se for, vai ser a nossa Débora. Mais uma filhinha, com muita alegria. A Fanny já está entrando no seu 8º mês de gestação e, pela graça e bondade de Deus, aqui recebemos total suporte, ficamos até impressionados com a maneira como vão suportar esse momento da gestação, né? Tem um sistema muito próprio daqui do Canadá que dá esse apoio e, por conta da situação, uma das coisas boas nessa situação da pandemia, se é que podemos dizer isso, né? Porque são tantas coisas ruins, pessoas queridas e amadas que partiram nesse momento, nos entristece bastante, mas é que os hospitais daqui estão fazendo os partos, mesmo para quem ainda não tem o sistema de saúde. Nós vamos ficar por volta de 3 a 6 meses sem sistema de saúde, que somos recém-chegados, só depois, então, é que vamos ter acesso a isso. E tudo vai ser assistido pelo governo, apoiado. Isso nos tranquilizou a alma e nos prepara para esse momento da chegada de mais um bebezinho, né? Crendo que é um presente de Deus. Sabemos que o Senhor é quem está no controle, Ele é quem tem aberto as portas, Ele é quem tem nos sustentado. Eu creio que é uma oportunidade também de evangelizar. Neste bairro onde estamos morando, estamos vendo muitos de origem chinesa e indiana, muitos, também do Paquistão, né? Esses países da Ásia, para não nos esquecermos de orar, de continuar evangelizando e contribuindo na evangelização dos povos asiáticos, né? Então, é providencial. Acho que nesse prédio que moramos, nós somos a única família de brasileiros, né? Não tem brasileiros, pelo menos não tivemos contato com nenhum brasileiro aqui por perto, nem na nossa redondeza. Nos parquinhos que fomos aqui, nesse bairro, não achamos, diferente de onde estávamos hospedados, na casa da outra família, do pastor Lúcio, sua esposa Edna. Lá sim tinha uma comunidade brasileira, mas aqui não. Mas tudo está no controle de Deus, né? Para nós contribuirmos com a comunidade, evangelizando, falando de Deus e dando para eles
essa vida de testemunho, né, da presença de Deus em nós. Já fomos no college, né? Eu levei Fami, Rebequinha, tivemos a oportunidade de assistir a um open house do curso de música. Eles têm um departamento fantástico para quem trabalha com música e quer fazer cursos na área de bacharel, mestrado, doutorado na área de música, e foi uma oportunidade de conhecermos a nova estrutura, o novo auditório que o college reabriu agora próximo desse momento de retorno da pandemia. Diferente do Japão, aqui, graças a Deus, boa parte da população já foi vacinada, tem mais de 80% que já está completamente imunizada, e eles, ao contrário daí, estão voltando à ativa. Eles estavam em lockdown completo aqui, não tinha nada aberto, público totalmente online, nas igrejas, nas atividades de escola, tudo realmente foi um lockdown completo que eles fizeram. Mas agora, por conta dessa bênção da vacina, como se desenvolveu, a forma como o povo aceitou, agora eles estão sentindo um pouco mais de liberdade. Tanto que vamos ter aula presencial. Eu já perguntei, vai ser presencial mesmo? Sim, vai ser presencial. E você tem que vir. Como aluno internacional, eu tenho que participar das aulas e sei que será uma bênção, uma oportunidade muito preciosa, né? Conviver com essa graça de tantas culturas juntos é uma coisa fantástica para nós, e sei que é o Senhor quem nos conduziu a isso, e Ele sabe o que está fazendo. Nós somos apenas vasos nas mãos do oleiro, dizendo: Senhor, eis-me aqui, seja feita a sua vontade. Uma coisa que me surpreendeu aqui é a solidariedade. E é exatamente este tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque é um momento em que nós precisamos viver o que é ser igreja solidária a favor daqueles que precisam, né? A maneira como os estrangeiros são bem recebidos, como há um suporte por parte das igrejas, das comunidades, até mesmo comunidades não cristãs, né, fazendo apoio, nos surpreendeu. Nós fomos muito bem apoiados, bem-vindos, e isso me levou a refletir sobre o texto de Atos, capítulo 4, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Pastor, já posso trazer a mensagem? Ok. Privilégio. Amém. Ok, obrigado, pastor. Atos, capítulo 4, versículos do 32 ao 37. É um texto muito bonito, falando da igreja de Atos no seu momento de pós-derramamento do Espírito, aquela vida de amor, comunhão, relacionamento que a igreja vivia, que eu creio que precisamos ter, né? Eu tenho visto um pouquinho disso aqui, acredito que o Japão também tem bastante disso. Nós não podemos deixar essa chama se apagar. Atos, capítulo 4, versículos 32 ao 37. O texto diz assim, vou ler na Nova Versão Internacional. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam, segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos.
comunidade da solidariedade. Eu vejo isto aqui nesse momento, dentro desse texto que lemos. Se eu fosse trazer para vocês o significado de solidariedade, pesquisando o que é solidariedade, solidariedade é um ato de bondade e compreensão com o próximo, um sentimento de união, de simpatias, interesses, propósitos entre membros de um grupo, membros de uma comunidade, e é isto que precisamos ter nesse instante, não é verdade? Uma cooperação mútua entre duas ou mais pessoas, uma identidade entre as pessoas, uma interdependência de sentimentos, de ideias e até mesmo de conhecimento bíblico, doutrinário. Precisamos disso. Na sociologia, existe o conceito de solidariedade social, que a gente entende como uma ideia de que os praticantes se sentem integrados numa mesma comunidade, e por isso eles são independentes, entretanto interdependentes. Eu achei muito especial ver isto acontecer aqui, a maneira como há apoio, suporte para os newcomers, me chamou muito a atenção. E eu pensei, isso é o que a igreja deve fazer sempre, é o que a comunidade de Cristo deve fazer sempre. Um aluno da escola metodista em Bertioga, ele foi aluno do 9º ano do ensino fundamental, ele escreveu sobre solidariedade em palavras que me chamaram muita atenção. Me permitam compartilhar o que ele falou sobre solidariedade. Ele disse o seguinte: solidariedade é algo que está em falta em nosso meio social atualmente. A maior parte das pessoas hoje em dia pensa apenas em si mesma, não olhando para as pessoas que estão ao seu redor e nem pensando se podem prejudicá-las de alguma forma. A solidariedade é, sobretudo, algo que deveria ser praticado por todos, pois, com ela, as pessoas vivem de forma mais harmoniosa. Isso ocorre devido ao fato de a solidariedade ser traduzida em coisas pequenas que mudaram drasticamente o convívio entre as pessoas. Alguns exemplos de atos de solidariedade, ele continua dizendo: ouvir alguém quando essa pessoa precisa falar, procurar ajudar as pessoas de forma geral e pensar se suas atitudes vão prejudicar alguém de alguma forma. E ainda ele segue para terminar. Tudo isso reunido muda a forma como vivemos em sociedade. Assim, nós passamos de pessoas individualistas que podem, mesmo que sem querer, prejudicar ao nosso redor as pessoas que estão ao nosso redor, e passamos a ter a posição de alguém mais solidário, com quem todos vão gostar de estar junto e podem se admirar e respeitar por suas atitudes. Isto, de verdade, é o que deve ser a igreja. A solidariedade torna o mundo um lugar melhor e mais agradável. O texto que nós lemos fala exatamente disso. É o modelo bíblico de solidariedade. Uma afirmação de que a Igreja de Cristo é uma igreja solidária, que tem o dever de vivenciar essa empatia com todos dentro e até fora dela. Mas como que ela era? Vamos olhar para o texto, vamos tentar entender o que o texto nos diz. Atos, capítulo 4, versículo 32, logo no começo do versículo, Lucas, o autor, ele diz que eram uma mente e um coração. Olha só o que diz o texto. Os que criam mantinham-se, todos os que creram eram um só, na mente e no coração.
O interessante é que esse texto de Atos 4:32, ele já havia falado algo muito parecido em Atos 2:44, quando vimos o pós-descida do Espírito Santo no Pentecostes. Ele relatou, no versículo 44 do capítulo 2, que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Agora, ele usa as palavras uma somente e um só coração. Duas palavras que descrevem a igreja de Cristo. No uso hebreu, coração representava o lado intelectual do caráter. A mente, no grego, psique, que na maioria das versões, tanto em inglês quanto na revista corrigida, foi traduzida para soul, ou alma. Era o lado emocional, provocado pelos pensamentos. Como a maioria das palavras semelhantes no contexto bíblico, elas se sobrepõem uma à outra e são usadas para juntas expressar a totalidade do caráter daqueles que faziam parte dessa nova comunidade, dessa nova multidão de convertidos. Eles tinham tudo em total acordo. Suas práticas mostravam aquilo que eles eram como parte de um só corpo. As atitudes estavam ali no que eles faziam com suas posses, demonstrando o amor um ao outro e a capacidade de manterem esse um só coração, uma só mente. Jonas Liddy, ele diz o seguinte: a verdadeira unidade da igreja não pode ser organizada, mas ela tem que ser exercitada. Isso é fato. O pastor Walter pode até tentar organizar na igreja Betel, em Coana, um sistema de apoio e suporte, mas não é algo que ele vai fazer organizado e vai funcionar se não tiver o sentimento dos irmãos querendo vivenciar isso, não é, pastor? Querendo dar e oferecer a todos esse envolvimento como parte do corpo de Cristo. A disposição de buscar a unidade da mente e do coração é o maior desafio para a igreja e para os seus membros, eu não tenho dúvida, porque é uma multidão de gente de várias origens, de várias famílias, de várias regiões distintas, de criações muito próprias e, é claro, de anseios e sonhos muito de cada um. É um desafio. Não tem como achar que vai ser fácil manter a igreja em unidade quanto a essas questões e até mesmo quanto à solidariedade. Infelizmente, até nessa sociedade plural que nós vivemos, incentivada aí pelo cajado do relativismo, né? Onde cada um pode ter os seus pensamentos, o seu próprio estilo de vida, o ato de se sacrificar parece até distante. A frase tão típica, né? Cada um por si e Deus por todos. Né? Eu cuido de mim, Deus que cuida dos outros. Isso, se a pessoa ainda acredita em Deus, porque de repente é cada um por si e eu por mim mesmo. Alguém que não crê em Deus vai dizer. Mas eu acredito que não deve ser assim a Igreja de Cristo. A marca de que realmente nós nos convertemos, de que resolvemos fazer parte da família de Deus, a Igreja, é quando estamos dispostos a exercitar o menos eu e mais o Senhor e os outros. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo para a glória de Deus. Se Deus amou ao mundo de tal maneira, a melhor forma de eu demonstrar que de verdade tenho Ele em meu coração é amando as pessoas que me cercam. O melhor modelo de entendermos o que é isso, eu quero dizer para vocês, é bem perto de nós, sabia? É a nossa família. Né? Não temos como sermos uma família, né? Marido, esposa,
filhos, irmãos, se não houver disposição de buscar o bem comum de todos. Não é verdade? Pensem comigo. Está lá a esposa, o esposo, os pais, os filhos, os irmãos, convivendo numa só casa. Alguém precisa ceder para que haja, de fato, paz de espírito. Né? Vocês que são famílias sabem bem dessa necessidade. Né? A gente cede um pouco aqui, cede um pouco ali, tudo para manter a paz. O perdão e a misericórdia é constante e há, por isso, a graça da harmonia. Né? Isso mantém a família. É precioso demais podermos exercitar esse juntos como família. Quando nos falta disposição de mente, de coração, quando nos falta a razão e a decisão, nós deixamos de lutar pela família. E aí o que vem? A vontade de abandonar o lar. Infelizmente, para alguns, até o pensamento de que o divórcio é a melhor saída. Não, não é a melhor saída. Não para nós, os que fomos transformados em novas criaturas pelo nosso gracioso Senhor, que nos alcançou e nos redimiu. Se fazemos parte da igreja, não podemos viver dessa maneira. A igreja ela tem que ter a disposição de mente e de coração para manter a unidade. E assim como eu quero ter paz na minha família mais próxima, com quem eu moro e convivo, todos os dias, eu também preciso exercer misericórdia, perdão, ceder um pouco ali, um pouco lá, para que haja de verdade essa unidade. Tem que querer respeitar o próximo, tem que aceitá-lo como ele é, tem que perdoar os pecados dele, assim como eu gostaria que ele me perdoasse também. Isso é ser igreja. Não tem como ser igreja no eu sou o melhor da situação. Não, nós todos somos filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo, e precisamos entender o que é ser família de Deus. Eu sei que, às vezes, alguns às vezes se esquecem disso, pegam umas pedras para lançar na primeira oportunidade. Se não apedreja na frente, né, como queriam fazer com aquela mulher adúltera pega em pecado, o faz por trás, fofocando, falando das fraquezas, dos pecados. Mas a palavra de Deus não permite fazermos isso em paz e tranquilidade. As Escrituras dizem em Efésios, capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ruim, a não ser aquilo que traga edificação e amor uns aos outros. De verdade, irmãos, como comunidade de Cristo, precisamos restaurar aquilo que é a igreja em atos, né? Trazer esse sentimento de eu vou ser mais a favor dos outros, eu vou cooperar mais, uma só mente, um só coração. Não tenha dúvida que o diabo vai ficar insatisfeito, de alguma forma ele vai, como pai da mentira, querer provocar, afinal de contas ele veio para roubar a paz, matar as relações, destruir a comunhão dos santos. Mas deixe-me dizer uma coisa, e vou ser duro quanto a isso. Se realmente eu e vocês somos crentes e fazemos parte da verdadeira igreja de Cristo, nós precisamos tomar a decisão. Somos membros da comunidade da solidariedade. Vamos nos esforçar para ser uma só mente, um só coração. Essa é a igreja do Senhor, e não a do diabo, né? Que só quer a divisão e a separação. Não vamos por este caminho. Outra coisa que este texto fala para nós é que a Igreja da Solidariedade é uma comunidade de igualdade e fraternidade. Olha só o que diz os versículos 32, parte final, e depois o 34 e 35. Diz assim: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham.
Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Se você prestou atenção e já conhece um pouco o livro de Atos, este texto reflete o que aconteceu em Atos 2, 42 a 47. É quase um paralelo. Sim, eu acredito que é como se esse historiador, o Dr. Lucas, né, ele tivesse o prazer de insistir na continuidade daquele ideal de uma igreja comum, de igualdade e fraternidade. Algo que os filósofos da sua época já sonhavam em suas filosofias, e até os de hoje, na verdade, porque quem não deseja ter uma paz, uma harmonia social neste mundo de tantas diferenças? Os direitos de propriedade naquela ocasião não estavam abolidos, não estavam vivendo um comunismo imposto por uma ditadura, não era algo como aconteceu na China, na Rússia, na Coreia do Norte, não. Né? Era de verdade uma solidariedade, era uma ação espontânea. Eles sabiam que precisavam ajudar outros irmãos, e como donos de algo que sabiam ter sido dado pelo próprio Senhor, eles resolveram exercer a lei do amor. E por um ato de bondade e fraternidade, de forma livre e espontânea, sem aquela ideia de que é meu, eles pensaram, eu tenho, porque Deus me deu. Por que não compartilhar com aqueles que precisam? E a felicidade deles estava nisso. Há um ditado que é muito citado entre os brasileiros, né? É dando que se recebe. Eu ajustaria isso para dizendo, é dando que nos alegramos. Porque quando a gente oferece, quando a gente coopera, quando a gente ajuda o próximo, uau, que fantástico é receber esta graça da alegria de saber que fomos instrumentos de Deus a favor daqueles que precisavam. A própria forma de expressão, comunidade de bens, não era obrigatória, era algo voluntário. Os bens ainda pertenciam aos seus donos, mas os irmãos não falavam deles como sendo seus. Era nosso. Vamos juntos estarmos bem providos, bem supridos. Eles haviam aprendido, a partir do ensino do Senhor Jesus, a pensar não mais em si mesmos, não como possuidores, mas eles eram os mordomos que administravam aquilo que o Senhor lhes deu. Lucas, ele fala disso no Evangelho, citando Jesus. Jesus falou, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradias eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas, se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Mas não os seus discípulos. Cada palavra foi bebida como um mel gostoso, algo doce, entrando em sua alma e gerando a disposição de fazer a diferença na sociedade, neste mundo que nós vivemos. Mas eu tenho que fazer uma pergunta. Será que nosso coração tem sido
como dos discípulos que Lucas mostra em Atos que aplicaram o que Jesus ensinou, ou como dos fariseus, que zombam desse ideal de comunidade de Jesus. Porque Jesus, ele ensinou como ser igreja ainda no seu ministério enquanto vivo. E os discípulos souberam aplicar isso. Partes de uma vida de igualdade e fraternidade foram deixadas por ele mesmo. John Blanchard, um autor que eu gosto muito de ler e de sempre trazer frases que ele expõe, ele diz o seguinte: a igreja cristã é verdadeiramente uma sociedade sem classes. Porque não importava se era rico, se era de classe média ou pobre, todos tinham seus bens em comum, todos se amavam, todos se cuidavam. No mundo capitalista, onde a propriedade privada é a mais valorizada, soa até estranho, não? Dizer que o que é meu é seu. Mas é assim que é a igreja, o que é meu é seu. As pessoas compram as coisas que querem, adquirem bens, serviços do seu interesse, pensando exclusivamente em si próprios. E quando muito, talvez eles se preocupam ali com a sua esposa, com seus filhos, os familiares mais próximos, né? Mas será que essa atitude correta para um cristão? Não. Uma das coisas que vemos ao longo da palavra de Deus, gente, é a exposição contínua da solidariedade como uma obrigação de todos nós. Não podemos olhar para o lado e ver a situação das pessoas que estão em necessidade e não nos compadecermos deles. Não podemos. Temos que ter um coração mais aberto. Em Deuteronômio, o Senhor deixou o mandamento. Nunca deixará de haver pobre na terra, disse ele, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. E é incrível como, de fato, tem sim pessoas que precisam de suporte, de apoio. Note que não é se você puder, você faz. É um mandamento do Senhor para nossas vidas. A passagem está no Velho Testamento, mas Jesus confirmou isso no Novo. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 42, ele diz, dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. E olha, Jesus ainda continua falando sobre isso em vários outros versículos, sobre solidariedade, sim. Ele disse em Lucas, capítulo 3, versículo 11, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça a mesma coisa. Em Lucas 12, 33, ele disse, vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus, que nunca acaba, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Paulo disse em Gálatas, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Uau! A Bíblia está, de fato, nos dizendo claramente que a solidariedade é uma necessidade, é um estilo de vida que o crente deve praticar constantemente. Mas quais os perigos da falta de solidariedade? Se a solidariedade é um mandamento, a falta dela certamente nos trará consequências. Provérbios, capítulo 21, versículo 13, diz o seguinte, me permita ler para vocês. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Em Provérbios 28, 27, o sábio diz, o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Misericórdia, não? Mas deixe-lhe falar. Há muitas bênçãos e promessas a favor daqueles que são solidários. Diz o texto, bem-aventurado, Salmo 41, versículos de 1 a 3. É aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará
e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás na sua cama de doença. Provérbios 11, 25 diz: a alma generosa prosperará. Aleluia. E aquele que atende também será atendido. Uau! Ainda em Salmos 112, versículos 5 e 6, diz: o homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. E é claro, não poderia deixar de citar as palavras do Senhor Jesus, tão conhecidas por mim, por você, por todos nós, que somos da família de Deus. Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Gente, diante dessa realidade bíblica, está mais do que certo de que, se somos uma igreja de Deus, temos que ser o povo da solidariedade. Não é verdade? A igreja da solidariedade é uma comunidade de igualdade e fraternidade. A igreja da solidariedade é uma igreja de uma só mente e um só coração. Mas deixe-me lhe dizer que a igreja da solidariedade também é uma comunidade de graça e poder de Deus. Veja o que diz Atos, capítulo 4, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, e grandiosa graça estava sobre eles. Sabe como eu vejo esse texto? Por conta da igreja viver aquilo que o Senhor determinou em suas orientações, em seus mandamentos, em seus ensinos, essa intimidade da comunhão, da uma somente, um só coração, da solidariedade, o próprio clima, a própria vida espiritual da igreja era algo que permitia a operação sobrenatural do Espírito Santo, esse derramar incrível de obras fantásticas, miraculosas do Senhor através dos apóstolos. Porque é isto que acontece quando nós estamos vivendo aquilo pelo qual nós fomos chamados. Grande graça estava sobre eles. As palavras podem estar em paralelo justamente com Atos 2:47, dizendo assim: tendo a simpatia de todo o povo. Uma comunidade que é solidária, ela é simpática, ela é agradável, né? Ela se apresenta como alguém que está pronto a assistir e pronto a receber muito bem, afirmando que o favor do povo em relação a eles ainda continuava, e era a forma como o povo considerava essa comunidade. Essa comunidade, ela não é normal, é uma comunidade diferente, os de fora desejavam fazer parte dela, e por isso que ela crescia de forma incrível em não apenas um, dois, algumas dezenas, algumas centenas, não, eram milhares que eram acrescentados dia a dia. Mas deixa eu dizer uma coisa, é melhor tomar da graça de Deus que abundou para eles em dons espirituais e abundante unção e rica bênção, coroando os seus trabalhos com sucesso, por causa deles próprios serem bons em operar aquilo que eles faziam, ou porque simplesmente o Senhor operava através deles, porque eles já estavam conectados no estilo de vida onde ali estava o Senhor. Ali era o Senhor refletido neles e através deles. Eu não tenho dúvida, gente,
que muitos dons sobrenaturais se manifestam quando nós estamos intimamente dispostos a servir ao Senhor. O texto apresenta que, com um grande poder, eles continuavam a testemunhar, porque havia essa liberdade. E eles testemunhavam da ressurreição do Senhor Jesus, da grandiosa graça que estava sobre eles e atraía pelo estilo de vida e pela mensagem falada. O ato de testemunhar da ressurreição é nosso dever. Nós não podemos jamais deixar de falar que o nosso Senhor ressuscitou. Anunciar Cristo entre todos é parte da grande comissão. Vão e anunciem em todas as nações. Mas aqui Lucas fala que eles faziam isso com grande poder. Havia algo diferente neles que cooperava com esse anúncio. E o resultado foi exatamente a multidão de pessoas que se convertiam. E outra coisa que o texto mostrou para nós, eles foram cheios do Espírito Santo. Eu sei, irmãos, eu quero incentivá-los a ter um estilo de vida de oração, de fazer vigílias, jejum, consagração. Por favor, não deixem de fazer isso. Mas eu não tenho dúvida que o ser cheio do Espírito é consequência de eu ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. A comunidade da solidariedade. A oração do discípulo pedindo para ser cheio do Espírito, capacitado emocional e espiritualmente para o exercício do ministério, nos fará sempre muito mais solidários. Não adianta eu apenas anunciar a palavra, trazer a cura de uma enfermidade, se eu não prover a necessidade. Isto é ser igreja, uma igreja integral, que de fato entende a necessidade do todo. E eles se tornavam, por isso, cada vez mais solidários. É isso que Lucas está mostrando. Não tem como. Eles estão ali, cheios do Espírito Santo. E um grande exemplo que Lucas deixou de que não importava se era rico é o Barnabé. Barnabé foi um exemplo de cristão, modelo, que até hoje, para nós, ele deve ser seguido. Ele era um homem muito próspero, cheio de propriedades, mas que vendeu tudo para poder servir ao Senhor, contribuindo a favor daqueles que precisavam. Barnabé era cheio da graça de Deus. É isso que eu e vocês precisamos, vivermos cheios da graça de Deus. Thomas Brooks, ele apresenta um cuidado. Pecado, diz ele, e graça são como dois baldes junto a um poço. Quando um está em cima, o outro está lá embaixo, sendo cheio. Qual é o que você está deixando em cima? Ou lá embaixo? Este é um aviso de como podemos ficar sem a graça, se o pecado nos dominar. Mas Thomas Brooks, ele ainda diz que a graça, quando dela estamos cheios, transforma fichas em moedas de ouro, pedregulhos em pérolas, doença em saúde, fraqueza em força, miséria em abundância. Esse é o resultado de quem tem a graça de participar da família da solidariedade, da comunidade da solidariedade, do povo de Deus, a igreja. O que você quer? Mais graça ou mais pecado? Viver mais aquilo que o Senhor planejou para você ou viver aquilo que o mundo está querendo dizer através desse sistema capitalista, cada um por si e, quem sabe, Deus por todos? Não é assim a igreja. Nesse tempo em que nós estamos distantes socialmente, eu quero dizer a vocês que nós precisamos ser mais solidários. Talvez, pela graça de Deus e pela provisão do trabalho, muitos dos nossos amados irmãos não estão precisando
tanto de bens materiais. Talvez eles precisem do seu ouvido emprestado, da sua palavra de encorajamento, da sua disposição de dizer, por telefone mesmo, eis-me aqui. Não manda mensagem, não. Diz para ele, eu estou aqui contigo, estou orando por você, olha, eu quero orar por você. E mesmo até uma mensagem já é tão bem-vindo, mas se você puder, se disponha a estar conectado com o seu irmão. Use a graça e a bênção dessa tecnologia que está aí nos aproximando. Veja, eu estou aqui no Canadá. Aqui são 10h20 da noite. Aí para vocês, 11h20 da manhã. Olha que legal. E a gente está aqui junto, compartilhando. Use isso, faça isso. Né? Traga para perto de você o irmão, a irmã, o seu amigo, a sua amiga. Compartilhe a solidariedade com quem é do povo de Deus e, principalmente, com quem não é povo de Deus. Eu fiquei muito surpreso quando eu cheguei na igreja, que fui visitar com a minha família, e a maneira como, tão carinhosamente, né, se preocuparam, nos perguntando o que podemos fazer por vocês, como podemos ajudá-los, a maneira como eles abriram as portas, né, para nos dar o suporte, né, nos oferecendo o que precisávamos, foi fantástico. Eu fiquei tão surpreso com o carinho, o amor que o pastor, e era uma igreja de porte médio-grande, né, dentro da comunidade brasileira, mas de fato foi fantástico ver como eles estavam dispostos a de verdade cuidar da minha esposa, cuidar da minha filhinha, cuidar de toda a minha família. Fiquei muito feliz. Infelizmente, é muito longe de onde moramos, né? É quase 1 hora de distância daqui de nós. Estamos orando para ver se achamos uma igreja aqui por perto, ainda orando a Deus para ver o que Ele tem para nós, sobre onde estar, onde congregar. Mas aquilo me chamou muita atenção. Acho que foi algo precioso e especial que Deus me permitiu viver aqui no Canadá. É como se Ele me ensinasse na prática aquilo que é ser igreja solidária. E aí, pastor, eu confesso ao senhor que eu fiquei pensando, olha, nós do Japão precisávamos disso também. Eu falo nós porque eu ainda me sinto daí, ainda estou conectado com os irmãos. Né? Esse carinho de perguntar o que eu posso fazer, de se dispor a oferecer suporte, até mesmo, né? Às vezes, para pessoas que são recém-chegadas, de dar o alimento, a comida. Eu fiquei muito triste do testemunho da família que nos hospedou. Eles compartilharam que quando eles chegaram a primeira vez no Japão, eles não tiveram nenhum apoio. E eles passaram necessidade mesmo. Né? E ele contando como Deus mandou do Brasil uma caixa com provisão em detalhes, como um aparelho de barbear, um café, e que eles tinham ficado tão felizes por receber justo coisas que eram necessárias. Né? Eu citei apenas 2, eles falaram mais, mas eu fiquei assim surpreso. E aí eu pensei, meu Deus, que diferença, não? No Japão não é tão diferente do Canadá, são países que, graças a Deus, têm recursos, têm condições, o povo pode contribuir, mas a disposição de coração é o que faz a diferença. Nós precisamos melhorar muito nisso. Né? Precisamos estar mais junto dos irmãos. Depois eu ouvi um testemunho de uma pastora hispana, né? Eu não sei de onde ela é, de qual país, mas é de língua hispana. Ela estava sendo traduzida no culto, e ela compartilhando que um dia ela foi na igreja com a família e precisava de carona, e um irmão da igreja olhou aquela família e disse, não, eu vou levar vocês, não importa onde é, eu me disponho a ajudar vocês. Falei, uau, que fantástico, é gostoso demais saber que existem essa comunidade, né? E ela disse que por causa da atitude daquele irmão, ela entendeu a confirmação de Deus como sendo aquele lugar, aquela comunidade onde ela deveria participar. E hoje é uma das principais ministras de louvor da igreja, né? Ela é cantora. Então, fiquei assim muito surpreso. E, de fato, esse é o meu desejo, que os irmãos aí no Japão se ajudem mutuamente, usem telefone, usem os aplicativos de rede social,
falem uns com os outros, perguntem. Se vocês sabem que alguém não está podendo trabalhar e por causa disso não está tendo recursos financeiros, diga para ele, olha, eu vou deixar aí na sua porta uma cesta básica, vou ajudá-los de alguma maneira, vou contribuir com vocês. E se alguém é novo, acabou de chegar no Japão, né, e está precisando de suporte, imagine só chegar no meio de um lockdown, né, de um estado de emergência, sem poder ter muito, sem poder ir para muitos lugares. Então, seja mais solidário. Eu tenho certeza que se fizermos todos nós isto, nós vamos atrair muito mais para nossa família, para nossa comunidade, né? Oferecendo apoio, oferecendo suporte. Uma mente e um coração. Uma comunidade de igualdade e fraternidade. E uma comunidade de graça e de poder. Eu, especialmente, quero agradecer muito aos irmãos, né, daí de Coana e de outras das nossas igrejas que estão nos suportando, somos muito gratos. É uma expressão de amor, é uma expressão de carinho, é uma expressão de solidariedade. Quero dizer que o que estamos fazendo aqui, estamos prestes a fazer, com certeza tem a ver com os irmãos, e eu agradeço muito mesmo. Eu desejo muito que a bênção do Senhor recompense a cada um, a 10, a 30, a 60, 100 por um, para a glória de Deus. Que vocês possam superabundar na provisão divina, na graça divina, e ver como é bom fazer parte dessa família da solidariedade. E eu aqui já estou com esse coração disposto, né? Eu disse ao pastor, nós ficamos hospedados na casa dessa família, e assim, eles nos deram tudo para ver Jesus, que graça bendita. Eu já me preparando para ter que pagar um local para ficarmos hospedados até o nosso apartamento sair. Eles disseram, não, pastor, vocês ficam aqui enquanto vocês precisarem, vocês não precisam comprar nada, não gastem com nada, a gente vai suportá-los. Uau, achei isso fantástico. E sem conhecer, cumpriu, pastor Walter, uma palavra que Deus levou lá na minha casa. Deus levou 2 irmãs na minha casa e elas disseram assim, pastor, Deus vai prover de onde o senhor nem sabe, nem conhece, mas Deus vai mandar. E é exatamente assim que nós estamos vendo, né? A mão de Deus operando, de pessoas que eu não conheci, de lugares que eu não esperava, e assim, fantástico. É muito, muito gostoso viver essa graça do amor e do cuidado de Deus. Mas eu disse à família, olha, quando Deus me permitir, assim que pudermos, nós vamos retribuir também, se não a vocês, vamos dar a outros, porque isso é ser parte da família, né? Recebo, mas também quero dar, quero ajudar, quero contribuir, porque faz muito bem para a alma de todos nós, os que somos filhos de Deus. Pastor Walter, obrigado, viu, por poder compartilhar isso com os irmãos. É um trabalho de fé, um passo de fé. Eu creio que a solidariedade está dentro daqueles que realmente compreenderam o amor de Cristo. E está aí um recado de Deus. Eu venho agradecer mais uma vez a Deus pela vida do pastor Clóvis, que se dispôs a estar se preparando aí no Canadá, nesse período, então, que vai se iniciar, né, pastor? Já se iniciou aí com todo esse processo de ouvirmos desse novo desafio, que para nós é bom ouvi-lo, de saber do que se passa aí, e para a igreja estarmos todos juntos, unidos, em intercessão pela sua família, né? Então, pela Fanny, pelo futuro aí né? Que está vindo mais um. Então, juntamente com a Ana Rebeca, que né, vai trazer alegria para ela também. Então, para todos ela está nós... super feliz e ansiosa. Está super feliz. Eu creio que vai ser muito, muito bom. Nós aqui, o pastor aí, e toda a igreja nessa unidade de solidariedade. Então, é o recado de Deus para todos nós, creio que não deve se apartar jamais esse sentimento que houve em Cristo Jesus aos nossos corações, para que também sejamos assim na vida de outros. Então, nosso muito obrigado,
quero encerrar aqui agradecendo toda a sua família e confie que todos, né, poderão estar orando, com certeza, pelo ministério, pelo trabalho que irá ser desenvolvido aí também. Amém? Então, quero Obrigado, orar pastor. ao Senhor, encerrando e agradecendo a todos os nossos queridos irmãos, dizendo para você, por enquanto que nós estamos online, se conectar todas as manhãs, por um período muito curto, mas tão importante para a vida da igreja, nessa unidade de comunhão que nós precisamos ter. E todos juntos, ao mesmo tempo. Eu sei que às vezes você tem alguma coisa para fazer, mas se não for aquela prioridade tão importante, então coloque a prioridade deste culto, deste momento, para nós estarmos juntos. É muito importante. E que Deus continue abençoando, então, a toda a igreja e protegendo e guardando a vida de todos. Amém? Então, vou encerrar com uma oração. Feche os teus olhos. Querido e maravilhoso Senhor, muito obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe à amada igreja, aos corações que necessitam sempre de rever os nossos conceitos, daquilo que o Senhor mesmo solidarizou conosco, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, distante, longe do Senhor, mas o Senhor se compadeceu de nós. O Senhor teve um amor imenso, misericordioso, em ir ao encontro de todos nós. E nós estávamos precisando, como muitos precisam, do seu amor, do seu cuidado, de uma palavra de fé, de um acolhimento, de uma ajuda e de tantas outras coisas que todos nós podemos fazer, mas muitas vezes estamos tão ocupados no ativismo desenfreado e não paramos para refletir aqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão precisando também, aqueles que estão distantes, sofrendo, e nós sabemos disso. Senhor, desperte-nos para esta realidade da tua igreja em ajudar com palavras, intercessões e todas as formas de ajuda, que venhamos ser a igreja verdadeira, o corpo de Cristo, a luz do mundo, o sal da terra. Que o Senhor faça prosperar em tudo, os nossos queridos irmãos aqui no Japão, em todos os lugares, que possam ser abençoados e possam abençoar a vida de outros dessa forma, como o Senhor nos deu este mandamento, amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Que o Senhor faça prosperar a vida do pastor Clóvis, juntamente com a sua família, a Fanny, também o bebê que aguardam, e a Ana Rebeca, neste desafio lá no Canadá. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, toda essa família, que o Senhor continue os guardando, os abençoando, e sendo um instrumento lá, Senhor, para aprender e também ser um instrumento para cooperar no reino de Deus. Muito obrigado por tudo e por todas as coisas nesta manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos os nossos queridos irmãos, hoje e sempre. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, foi um privilégio, juntamente com o pastor Clóvis, estarmos aqui todos juntos. Então, tenham aqui uma bela tarde do domingo, uma bela semana, e o pastor também, uma boa noite lá, e também um bom domingo, com a graça do Senhor. Tá bom, pastor? Então, um grande abraço. Deus continue abençoando. Obrigado,